que a economia ela esteja submetida a esses princípios de sustentabilidade de médio e longo prazo e que os economistas saiam das universidades com essa consciência, não é? Não apenas para gerar recursos, gerar riqueza, acumulação de capital, mas com a perspectiva de implementação de uma economia sustentável, não é? O mundo vai mudar, inclusive, nesse estudo da nova economia. Esse é o grande salto. O desenvolvimento sustentável. Que já é uma pauta dada pelo Obama, né? Não, mas o desenvolvimento sustentável de hoje checa tudo quanto é liberalismo, que desde sei quando eu queria colocar domina um pouquinho a economia. sobre essa questão da percepção, da importância da percepção da sociedade, da sociedade organizada nesse adesão, processo. Né? Não só das ONGs, o que a Laura coloca, talvez do ambientalista, aquele que tem envolvimento com a questão, mas não tem uma formação específica. Então, o que acontece é que você acaba se apropriando da percepção da própria sociedade na medida que ela vai crescendo e as ONGs vão se profissionalizando e vão institucionalizando uma percepção diferente da do governo, que é o elemento de equilíbrio nesse processo democrático, né? Inclusive, eu conversava com o Ricardo sobre a necessidade de nós discutirmos democracia ambiental e avaliarmos a nossa democracia do ponto da democracia representativa, internalizando as premissas ambientais, né? Então, talvez esse seja o grande salto e que justifique absolutamente a presença das ONGs nesse cenário de discussão. Com certeza. Agora, eu gostaria de retomar, em relação ao desmatamento, uma afirmação que eu fiquei preocupada, porque ainda no clima da euforia pelo resultado, 2008, 2009, né, nós temos aí a menor área desmatada em 21 anos, quer dizer, tínhamos razões para comemorar, eu estava nesse clima, quando vi uma observação de que, muito bem, isso foi no ano de crise, que a crise tirou o ímpeto dos fazendeiros desmatadores e que em abrir novas áreas, entretanto, com a retomada da economia, com o país, com o aquecimento, que esse ímpeto pode voltar e que isso tenha sido apenas uma questão pontual, consequência positiva da crise. Fiquei preocupada com isso. Assim, não. Eu também não penso assim. É um processo. Isso é tendência? É tendência. Talvez tenha caído demais. Desmatamento é tendência? Não, quando você fala, quando você pela primeira vez no país assume que você vai por ordem jurídica numa região que só tem 4% das terras regularização da terra regularizadas juridicamente, quer dizer, uma região que só tem 4% de terra regularizada é banditismo, vale tudo. Quando você fala, não, olha, quando você anuncia, eu vou regularizar, você já começou a pôr uma ordem jurídica e um maior controle. E quando você dá um peso econômico à produção local, isso aí muda a estrutura de produção e econômica daquele lugar. Porque a árvore em pé hoje vale muito mais do que uma árvore cortada, por conta dos acordos de clima. Uma árvore em pé hoje, ela é muito mais importante. Agora, o Mink usou uma frase que eu também gosto muito. A gente destrói uma madeireira em 2 dias, mas não cria 100 empregos em 2 dias. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, mas eu acho que é irreversível. Por conta da mudança do processo econômico dentro da Amazônia, da valorização dos produtos que hoje existem lá. A coisa não é irreversível. Eu vejo uma outra questão aí também, que é a capacidade de monitorar o processo. Essa visão, olho da águia, né, dos satélites, nós temos aí uma capacidade de perceber. Então, isso é quase que tempo real. Outra questão é o nosso calcanhar de Aquiles, que é a Amazônia. É uma questão de soberania e é a grande visibilidade internacional. Então, o freio político que representa esse olhar sobre a Amazônia internacional tem promovido muitas ações de governo no sentido de paralisação desse processo. Mas eu queria só chamar a atenção para um fato. Nós não temos um corpo de combate a incêndio florestal no Brasil estruturado para enfrentar isso até hoje. Diferente do Canadá, de outros países. Mas não é esse o problema. Mas isso é um indicador. Isso é um problema aqui no Sudeste. Nós temos esse cuidado mínimo. Já tivemos, viu, Carlos? Com relação. Pois é. Mas na Amazônia é impossível temos ter N isso. projetos. Mas em outras regiões, Cerrado, o que for. Na verdade, nós não conseguimos constituir ainda esse tipo de atividade que seria tão importante. A gente nunca vai ter polícia, bombeiro suficiente para defender a Amazônia. Claro que não, mas quem vai defender a Amazônia? Não, eu não acho. Quem precisa defender a Amazônia são os
os 20 milhões de amazônidas, de brasileiros que vivem lá. São eles que vão defender a Amazônia. São eles que, ao longo do tempo, vão impedir que o madeireiro corte, porque eles sabem que aquela árvore em pé vai garantir o futuro dele. Esse processo conscientizador do amazônida que vamos dizer, a salvação da Amazônia. Uma mudança, não são questões Carlos. excludentes. Não, mas teve uma mudança. Mas uma estrutural, que é mudar a estrutura da Amazônia. Mas tem que trabalhar todas as questões. Com certeza. Tem uma coisa importante que, e isso é um mérito do MINC, né? Sem dúvida nenhuma, abriu uma tampinha importante, que é o problema da Amazônia é a pobreza. É isso. É a pobreza. Então, o desmatamento não é coisa de rico. A pressão econômica, o desenvolvimento econômico, porque isso se fosse estruturado, o desmatamento da Amazônia. Você fala, não, é o fazendeiro que sai do Sudeste, vai lá, vai desmatar e pôr boi em cima. Não, é coisa de pobre. É aquela coisa de... Então, na luta pela sobrevivência. Então, precisa ter uma ação de desenvolvimento planejado para o ecossistema mais precioso do mundo. E pegando aí essa oportunidade que você nos passa, eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar exatamente sobre a questão das soluções alternativas, novas fontes de energia. Se o Brasil está com uma sensibilidade no sentido dessa busca, se nós temos indicadores de que caminhamos nessa direção da busca sistematizada de alternativas para o equilíbrio de ecossistema, para a redução efetiva e progressiva da emissão dos gases. Em Questão faz agora um breve intervalo. Voltaremos já já.